Olá pessoas, aqui é Didica vulgo Diana e eu vou falar um pouquinho sobre como o filme da Mulher Maravilha foi proibido em alguns países e o que isso tem a ver com Israel, o que isso tem a ver com a Palestina e o que tipo de repercussão a gente pode esperar agora pro filme da Liga da Justiça que vai sair semana que vem. Então, fica ligado aí. Ação diplomática! Então, gente, pra quem não sabe, a Mulher Maravilha é interpretada pela Gal Gadot. Ela é uma atriz israelense que fez o serviço militar mínimo de lá, que era 2 anos para as mulheres. E isso quer dizer, então, que ela basicamente fez parte do exército durante 2 anos da vida dela. E alguns países, como o Líbano e a Argélia, estão acusando a Gal Gadot de praticar o sionismo. O que é sionismo? Sionismo são as pessoas que acreditam que os judeus deveriam ter sim um Estado, e esse Estado deveria ser, no caso, Israel, que antigamente era conhecido como Palestina, o território da Palestina. E o que isso tem a ver com a história? É o seguinte, para poder explicar um pouquinho por que as pessoas odeiam tanto o sionismo, algumas pessoas até consideraram racismo, a ONU considerou racismo antigamente, hoje em dia não mais, mas considerava. Por que isso é uma coisa tão importante? Enfim, o que acontece é o seguinte. Em 1917, a Inglaterra ela fala para os seus judeus dentro da própria Inglaterra que ela vai facilitar a criação de um Estado Nacional Judeu no território da Palestina quando acabasse a Primeira Guerra Mundial e ela dominasse o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era um império que cuidava de uma boa porção árabe e, obviamente, da Turquia. Então, isso era uma jogada muito inteligente da Inglaterra para enfraquecer por dentro o Império Turco-Otomano. E, de fato, como acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano perdeu e eles fizeram uma partilha desse território, fazendo uma divisão entre a parte árabe e, claro, a Turquia. E o que acontece? A Liga das Nações, que é tipo a mãe da ONU, sabe? Ela acabou dividindo essa parte árabe em áreas de influência. E a Palestina ficou designada para os ingleses. E os ingleses facilitaram, sim, a vinda desses judeus em 1922. Então, o que acontece depois disso? Acaba ocorrendo vários conflitos nesse território, porque os palestinos eles não estavam muito contentes com essa migração de judeus que não eram nacionais, né, pessoas de fora, e vindo numa quantidade tipo absurda. Em 1922 dobrou a quantidade de judeus que tinha lá na Palestina, e os israelenses, como eu disse, não estavam muito satisfeitos com isso. Tanto que em 1936 e 1939 tiveram várias revoltas palestinas nesse território pedindo para que parasse, que a Inglaterra parasse de levar esses judeus para lá. Então, em 1939, a Inglaterra ela decidiu que ia diminuir a vinda desses judeus para o território da Palestina. Só que acontece o seguinte, em 1939 foi o início da Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial foi a época do nazismo. O nazismo era o quê? Perseguição de judeus na Europa. Então existiam milhares de judeus desesperados para sair da Europa, e além disso os judeus dentro da Palestina queriam trazer as pessoas que ele conheciam, que eram familiares, conhecidos, judeus, para dentro da Palestina. E além disso, os palestinos eles não estavam satisfeitos, porque a Inglaterra parou de mandar as pessoas entrarem, mas ainda assim tinha uma comunidade gigante judaica lá dentro. Então ninguém naquela situação ficou feliz. Então, vamos para o final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, os espíritos começaram a se elevar, digamos assim. Vários movimentos sionistas começaram a surgir, tanto que em 1946 teve um ataque terrorista num prédio de administração da Inglaterra, o Hotel King David. E é o que acontece, a Inglaterra ela percebeu que os problemas na Palestina estavam ficando muito, muito fora do controle, que ela não tinha capacidade de, ou queria lidar com isso. E aí ela chega em 1947 para a ONU e fala assim: ONU, querida, não quero mais. Precisamos fazer alguma coisa porque eu vou sair de lá e se eu sair de lá do jeito que tá agora vai ter uma guerra civil. Aí a ONU fala: não, a gente dá um jeito. Primeiro porque o mundo inteiro estava sensibilizado pelo que aconteceu lá na Palestina. Segundo porque, enfim, era a ONU, né? E aí acontece, a ONU fala assim: vamos pegar esse território e vamos dividir ele. Vamos dividir ele em uma parte dominada pelos árabes, né? E outra parte dominada pelos judeus, que seria a Palestina e Israel.
Só que algumas nações, umas nações árabes, não concordaram com isso. Elas se sentiram invadidas, sabe? Como se pessoas, não, literalmente, pessoas de fora começaram a tomar parte de uma parte importante da árabe, né? E de repente começaram a falar que aquele território era dele e o mundo inteiro ia, tudo bem, beleza, deixa essas pessoas aí tomarem conta desse território. E os árabes perceberam isso como uma forma de imperialismo, sabe? E aí o que acontece é que eles não ficaram satisfeitos e não queriam aprovar essa resolução. Só que a ONU acabou não concordando com essa visão árabe, né? E mesmo assim acabou decidindo, sim, gente, vamos criar sim o Estado de Israel. Então, em 1947, ela aprovou essa resolução. Só que em 1948, poucos dias antes de acabar oficialmente o mandato britânico sobre a Palestina, tem um grupo de judeus que declaram que aquele território agora era Israel. E aí teve uma comoção pelo novo país. Só que, rapidamente, aqueles mesmos países na ONU que não concordaram, fizeram uma liga de países árabes para atacar a esse novo Estado, o novo Estado de Israel. E essa guerra foi considerada a primeira guerra árabe-Israel. O que acontece, novamente, é o seguinte. Essa guerra ela foi até que rápida e tiveram algumas consequências. Israel praticamente dobrou de tamanho. Israel era mais ou menos o quê? 50% do território. Agora ele dominava mais 70% do território. E não existia mais Palestina. O Egito tomou conta da faixa de Gaza, a Jordânia tomou conta da Cisjordânia e basicamente não existia Palestina. E através desse conflito a gente pode perceber algumas coisas. Basicamente é o seguinte, os países árabes que lutaram contra Israel, eles estavam mais preocupados em terminar com a ameaça que Israel representava, que era basicamente pessoas pegando o território dos outros e eles estavam com medo que isso acontecesse com deles, né? Tipo, o que ia falar que Israel um dia não ia dar a louca e falar, gente, a gente quer dominar essa área toda. Nada impede, até hoje nada impede. Enfim, eles estavam com medo dessa ameaça e eles simpatizam com os palestinos, mas eles não estavam nessa luta pela Palestina, porque tanto que não sobrou Palestina para contar a história. E foi isso, gente, foi basicamente isso que aconteceu. Agora o que acontece é o seguinte, alguns países enxergam a Gal Gadot como uma campeã da Palestina, um ícone. E hoje em dia, também, as pessoas, os atores, atrizes, músicos, musicistas, enfim, eles têm muito poder de influência sobre o público em geral. E quando um país como o Líbano proíbe que o filme da Mulher Maravilha passe no território deles, eles estão com medo que essa atriz, ela levante uma bandeira, tipo, super forte de aceitação do Estado de Israel. E eles têm medo que dentro do território deles as pessoas comecem a simpatizar, sabe? E o que faz sentido, mas ao mesmo tempo me pergunto se essa é a única solução, sabe? Será que talvez, ao invés de proibir o filme, não seria dar mais informação pro povo dele? Enfim, cada país faz o que tá achando certo, né? Mas existem várias formas. O que acontece é o seguinte, o filme da Liga da Justiça agora ele vai estrear semana que vem. E a questão é, será que ele vai ser proibido no Líbano? Será que outros países vão proibir ele? Ou não? Porque eles não proibiram quando aconteceu o filme Batman vs Superman. Então, será que isso vai acontecer? Eu espero que não, porque Liga da Justiça parece irado e eu acho que os libaneses merecem assistir esse filme. Enfim, pra quem curtiu, pra quem curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Se tiverem dúvidas, eu tô sempre nos comentários. E quem quiser gostar, dá um like e me acha no Instagram, porque eu tô sempre lá. Beijinhos!